Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu quero trazer aqui uma reflexão sobre um tema que me foi provocado. Eu há um tempo atrás eu fiz 2 vídeos, um em sequência do outro, com o título Erro Logo Aprendo. E um cliente meu, ele veio me fazer uma reflexão, que é o quê? Marcelo, eu tenho repetido muito dos meus erros. E por que isso acontece? Já que você diz, o mesmo alma máxima que diz que é errando que se aprende, que é com os erros que nós nos tornamos pessoas melhores, por que existem alguns erros na minha vida que eu continuo repetindo ele? Por que ele ainda é presente mesmo eu estando consciente desses erros? Isso também me levou aqui a uma reflexão que ontem uma cliente minha que faz processo de terapia cognitivo-comportamental estava muito triste, estava muito baixo astral, ela não estava com aquele brilho que ela sempre tem. Eu perguntei para ela o que acontece e ela veio me dizer que ela tem o dedo podre. Aí que isso virou uma super momento de terapia, porque me fez realmente eu pensar o quanto talvez falte para as pessoas entenderem por que a gente repete erros, por que a gente, às vezes, erros no trabalho, às vezes erro na escolha da pessoa que está do nosso lado, do companheiro, do namorado, enfim, do cônjuge, erro nas nossas atividades, erro no trânsito, erro, enfim, tem todo esse complexo mundo que nós criamos e que nós vivemos no dia a dia. E eu acho que esse tema tem muito a ver também com o momento de hoje. Por que a gente muitas vezes fica muito teimoso em alguns pensamentos, mesmo sabendo, mesmo que está todas as evidências mostrando, falou, cara, eu sei que estou errado, mas eu acredito, não é que eu acredito que o meu erro, na verdade, é o modo certo de ser, ou seja, o que nos faz construir esse paradigma nosso de uma relação de nós com nós mesmos e encarar isso de frente. Eu quero falar hoje sobre esse tema. Eu acho que ele é bastante intrigante e importante para que você entenda um pouco mais sobre você. Mas antes disso, muito obrigado por todos que me acompanham, muito obrigado por todos que me assistem, muito obrigado. Hoje eu estava vendo, eu tive mais de 5.000 pessoas acessando meus vídeos. Isso é muito legal, me sinto honrado com isso. A média minha de pessoas que assistem é extremamente alta, está ali quase que uma maioria das pessoas assistindo meus vídeos até o final. Eu fico muito feliz com isso, agradeço a todos vocês. Aqueles que não me conhecem, eu sou doutor em psicologia social, tenho aí toda uma especialização dentro da psicologia comportamental e da psicologia social e da neurociências, tenho um leque, um conjunto aí de histórico profissional que vem desde da área da liderança, da gestão, e eu fui aí desenvolvendo para esse mundo humanizado, para essa perspectiva de compreender o comportamento humano. Isso se tornou uma ciência para mim, eu faço disso uma parte da minha vida, que é pesquisar sobre comportamento humano. Então eu quero que vocês se sintam à vontade aqui no canal, não só para concordar com tudo que eu digo, não, porque o objetivo aqui é a gente trocar ideias, cocriar conhecimento, a gente refletir sobre nós mesmos. Tudo que eu faço, tudo que eu escrevo, tudo que eu estou aqui compartilhando com vocês vem da ciência, das ciências comportamentais, tudo fundamentado em pesquisa, enfim, é fundamentado na ciência no seu mais puro modo de dizer. Mas é claro que em toda ciência sempre há ali uma perspectiva para ir além. Então é por isso que a gente está sempre aprendendo, e o objetivo aqui é a gente sempre conversar, trocar essa ideia, justamente para a gente cocriar, aprender, estar nesse processo contínuo de aprendizado. Então sinto a vontade de discordar, de concordar. Se tem algo que não caiu bem, me escreva, vamos debater, se você tem algum tema dentro do comportamento humano, pode me mandar. Eu continuamente tenho recebido bastante dicas aí de temas muito legais, principalmente vindas ali do LinkedIn, que é a minha principal rede que eu utilizo. Na verdade, eu acho que é a única que eu realmente faço ali no dia a dia. Eu escrevo artigos continuamente, é só ir lá no meu blog, marcelodesouza.com.br, sempre lembrando, é Marcelo com 2 L's, Souza com Z. Sempre tem artigos, semanalmente eu publico artigos no meu blog. Então, me acompanha, que eu sempre estou falando aqui, a ideia é comportamento humano. A gente sempre está falando sobre comportamento humano, sobre como a referência nossa de entender um pouco mais de quem nós somos, por que nós somos quem somos, o que nós podemos fazer
com aquilo que está dentro de nós, de como nós criamos essa realidade da vida. Eu sempre digo que o mundo não é como é, o mundo sempre é como nós criamos ele, ou seja, é sempre uma criação nossa, essa perspectiva de nós sermos e estarmos presentes nele. Então a proposta desse canal é justamente isso. E sem me alongar mais, vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que nós temos essa perspectiva de repetir erros? É verdade que quando nós erramos, se esse erro que nós cometemos, ele de alguma forma ele tiver um envolvimento forte emocional e forte de uma construção de sentimentos muito negativos, nós tendemos sempre a criar a partir desse erro uma crença. Quando a gente cria uma crença, essa crença ela vai servir como um balizador de como nós vamos lidar com a vida. Então, se algo que nós fizemos deu errado, ou nos fez sofrer, ou gerou uma dor, provavelmente todas as vezes que a gente estiver caminhando para algo semelhante àquilo que nós vivemos no passado, o nosso próprio inconsciente vai falar, não faça isso. E ele vai criar diversos artifícios cognitivos para que você não repita aquilo na intenção de fazer você não sofrer mais. Isso é o que a gente chama de crença limitante, aquilo que nos prejudicou, de alguma coisa marcou nossa história no passado e que de alguma maneira o que nós estamos fazendo no presente se assemelha com aquilo do passado e a gente cria dentro de nós uns certos argumentos, certas reflexões que vai nos impedir de fazer aquilo, de levar aquilo adiante, porque para o nosso inconsciente isso vai de novo gerar dor, sofrimento, enfim, vai nos prejudicar de alguma forma. Isso é a tal crença limitante. Por que limitante? Porque nada que aconteceu no passado se repete no presente. O ser humano ele vive em plena exclusividade. Tudo que acontece nesse momento é exclusivo. Nós não conseguimos sequer repetir um pensamento. Nós não conseguimos sequer repetir um modo de ser. A gente sempre está aprendendo. O processo, a intenção do nosso, talvez a intenção maior da vida, da nossa relação com o mundo, não é mudar o mundo, mas aprender com o mundo. Porque o cérebro nosso, seja de qualquer ser humano, ele está sempre em pleno processo de aprendizado. Ele sempre está relacionando o presente com o passado e tampando ali aquilo que vai possibilitando construir uma condição de realidade. Então a gente sempre está no processo de construção de uma realidade e nesse processo nós estamos continuamente aprendendo. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a ideia do erro tem muito a ver com isso. E aí existem diversos artifícios mentais que balizam o que é erro de verdade, ou seja, quando eu falo de verdade, não é que o erro existe o certo ou errado. Não, mas o que o erro representou para nós como perdas ou ganhos e o que o erro não representou para nós como perdas ou ganhos. O que eu quero dizer com isso? A gente só consegue perceber um erro, realmente ir contra esse erro, buscar modos diferentes para a gente não errar, quando nosso inconsciente, quando nossa percepção de vida entende que aquilo que nós fizemos gerou efetivamente um erro significativo. E esse erro significativo tem a ver com emoção e com sentimento. Ou seja, se houve dor, se houve sofrimento, se houve de alguma forma algo que nos gerou um prejuízo muito grande, algo que realmente aquilo nos incomodou ao ponto de nos fazer sentirmos mal, de ter gerado algum movimento, algum tipo de algo negativo mesmo diante de nós. Se isso não acontece, a gente pode repetir certos erros porque nosso cérebro entende que aquilo ali é muito pequeno perto do que ele precisa para você complementar o seu dia a dia, sua vida. Vou dar um exemplo aqui, claro, aqui que talvez vai te ajudar a entender melhor o que eu quero dizer. Se você for agora lá, liga o fogão e coloca a mão na chama, você não vai fazer isso. Por quê? Porque você sabe que aquilo vai gerar dor. E você aprendeu essa dor. Você não nasceu sabendo que colocar a mão no fogão vai gerar dor. Você aprendeu na sua história. Ou seja, em algum momento da sua vida, o calor mostrou para você que quando você se aproxima muito do calor, aquilo vai queimar. E aquela dor é uma dor insuportável. Ou seja, aquilo marcou como uma defesa dentro de você, uma defesa na memória, onde quando você entra em contato com a vida e você percebe que você está em risco, que você está em perigo, automaticamente você não vai deixar com que aquilo aconteça. Vai evitar que aquilo aconteça porque está marcado
no seu inconsciente, está marcada ali na sua estrutura mental. Em algumas estruturas neurais está marcado, ó, isso aqui gera dor. Então, não faça isso. Em contrapartida, por exemplo, eu atendi durante meus anos pessoas fumantes que pararam de fumar. E alguns pararam de fumar, eu tive cliente, por exemplo, que perdeu os dedos do pé. Por quê? Porque problema por causa do tabaco, teve problema circular na perna, e para não amputar, para não perder ali toda a perna, e para ele conseguir lidar com certas áreas do pé, onde ele tinha muita dor, porque tinha necrosado por falta de circulação, teve que fazer o amputamento. E esse mesmo sujeito, mesmo sabendo que o tabaco fez aquilo, que aquilo é uma consequência do ato dele fumar, depois disso, ele voltou a fumar. Ou seja, ele sabe do erro, ele sabe da dor, mas ele voltou, ele encontrou um significado, ele tem uma resposta. Quando eu falo para ele, cara, por que você voltou a fumar? Ele tem uma resposta para isso. E para ele aquela resposta faz sentido. Ou seja, mesmo ele sabendo que aquilo vai gerar outros problemas, ele entende que há um significado. Ou seja, existem certas condições, existem certas situações nossas que a gente tende a justamente justificar nossos erros, porque dentro daquele erro existe tantas outras estruturas neurais por trás daquilo que faz ao ponto de ele entender que aquilo é muito pequeno perto da pessoa que ele é, ou perto da representação daquilo que ele faz, traz para ele. Por exemplo, o ganho do prazer. Ou seja, ele tem um vício muito intenso que ele acha que esse vício é o mais importante para ele do que o próprio bem-estar, a própria qualidade de vida e a própria qualidade da sua saúde. E isso eu tenho N casos de pessoas justamente que têm essa percepção sobre questões que geram dor, questões que geram sofrimento, mas para ele aquilo, para mim, que acho aquilo um absurdo, porque no meu ponto de vista, sobre minha experiência, aquilo é um absurdo, mas para ele tem uma justificativa, e para ele, enquanto ele não entender, ou enquanto ele não perceber que ele está perdendo em vez de ganhar, quando eu falo perda, por exemplo, perda de qualidade de vida, perda das relações humanas, ou seja, algo que impacta para ele, que ele entenda que ele está perdendo em vez de ganhar. Enquanto isso não acontecer, ele vai sempre atribuir algum sentido, algum significado e justificar o porquê que ele repete aquilo. Isso muitas vezes se dá, muitas vezes não, grande parte das vezes que a gente repete frequentemente nossos erros, se dá por aquilo que se chama atalhos mentais. Os atalhos mentais normalmente são gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? Dentro da nossa estruturação de pensamento, volto a repetir aqui, nós sempre estamos construindo a realidade. Tudo que nós estamos vendo, entendendo, compreendendo, refletindo, analisando do que está acontecendo à nossa volta, tudo isso é uma construção de nós para o mundo. Não é o mundo que vai mudar nós, somos nós que vamos mudar o mundo. Ou seja, nós mudamos a forma que nós vemos o mundo. Essa é uma parte introspectiva que se dá de dentro para fora, nunca ao contrário. O que eu quero dizer com isso? Dentro das estruturas mentais existem os atalhos mentais, que são os conhecidos gatilhos mentais. E os gatilhos mentais, eles são facilitadores. Qual que é o objetivo neural disso? Se a gente entender, levar aqui para uma compreensão dentro da psicologia comportamental. Os gatilhos é uma maneira de a gente não ter que perder tempo de ficar pensando no que nós temos que fazer toda hora que a gente vai fazer uma ação. Então a gente acaba criando uma subrotina cerebral, onde determinadas ações que a gente repete uma vez, repete outra vez, ele fala, pô, isso aqui é uma coisa que é meio cotidiana, meio habitual, a gente sempre está fazendo isso. Então cria um gatilho, e toda vez que a gente estiver numa situação que represente essa condição, a gente repete já o nosso movimento, o nosso comportamento, e a gente tenta estruturar a nossa forma de pensar dentro daquilo que a gente sempre está fazendo. Ou seja, ele cria um gatilho para você facilitar e tornar a sua vida mais dinâmica, você ter maiores habilidades para dar atenção com outras questões, porque aquilo já é comum, já se tornou comum. E esse é um dos primeiros problemas da questão dos erros. Por que repetimos erros? Porque
Quando a gente faz, muitas vezes, quando a gente começa a fazer toma certas ações, certas atitudes, a gente reage com o mundo, ou a gente age com o mundo, e dentro desse movimento que a gente faz com o mundo, nessa relação com o mundo, existe um erro. Enquanto nós não entendermos que aquilo é um erro, a gente vai repetir e fazendo daquela forma. Até que vai chegar um momento que você vai falar, cara, isso que eu estou fazendo não é certo, está errado. O problema é que você já se habituou a fazer daquela forma. E quando você se habitua a fazer daquela forma, você provavelmente vai encontrar uma resposta dentro de você que vai justificar aquele erro. E você pode até tomar a consciência que está errado. Mas a próxima vez que mesmo você consciente, você cometer aquele erro, vai haver uma outra justificativa que vai te levar a compreender da sua forma por que errou. Ou seja, você sempre vai estar justificando as suas ações, mesmo que ela seja errada e mesmo que exista uma pessoa à sua frente ou existe dados suficientes que mostram, cara, olha aqui, você está errado, mas você sempre vai trazer uma resposta para você que vai justificar aquilo que você está fazendo. Isso dentro da psicologia chamamos de viés da confirmação. Ou seja, a gente sempre tende a confirmar aquilo que a gente aquilo que a gente se habituou a pensar, aquilo que a gente já se estruturou a lidar, a movimentar, a agir, a reagir com o mundo. Isso também, o viés da confirmação se dá também no conhecimento. Muitas vezes a gente passa a acreditar em algo que aquilo é daquela forma, enquanto existem diversas provas que não é daquela forma. Só que para você não contrariar você com você mesmo, não houver um conflito entre você com você mesmo, que aí envolve questões do sentimento humano, você simplesmente vai gerar uma confirmação falacial, ou seja, uma confirmação que não é real, mas você vai tentar convencer que é real. Você vai se basear em fatos ou em pedaços de fatos para complementar uma confirmação e tentar provar que você está certo, mesmo que você saiba que você está errado. Mesmo. É uma maneira do seu cérebro não entrar em conflito de você com você mesmo. Bom, além disso, tem o efeito ego. O ego é uma parte do ser. O ser humano, por natureza, ele traz na sua condição, né, para formar as personas, ou seja, essas características fundamentais para a gente lidar com os momentos da vida. Dentro dessa persona existem alguns parâmetros que nos nos sentimos fortalecidos para lidar com a condição do momento. Entre eles está o ego, mas não só o ego, está a vaidade, está o narcisismo, está diversas estruturas mentais, diversas características, diversas características que formam essa persona, de uma maneira de você blindar você para que o seu sentimento não seja abalado pelo outro nas relações. Ou seja, é você de alguma maneira fortalecer o seu eu, esse eu que você cria para lidar com aquela condição, justamente para você não sofrer ali qualquer impacto dentro do seu sentimento. O sentimento, eu tenho vídeos, assista esse último vídeo, que é essa aula que eu falo sobre você compreender a mente humana. Eu garanto que você vai se surpreender com essa aula, mas além disso eu tenho diversos vídeos que eu sempre explico o que é o sentimento, principalmente dos episódios 90 para cá, eu sempre estou falando disso. Convido você a assistir, eu não vou aqui entrar em detalhes, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Mas enfim, a gente tenta sempre blindar o nosso sentimento de alguma maneira. E o ego, ele é parte disso. Todos nós carregamos certas características que, quando bem estruturadas, quando em equilíbrio, ela faz parte desse crescimento do próprio eu. O problema é que em determinados momentos a gente se sente tão vazio que a gente passa a agir só através dessas armaduras, só através dessas defesas. Que é quando a pessoa passa a ser egoísta, egocêntrica, quando passa a ser narcisista, quando passa a ser se preocupar muito com o seu lado vaidoso, deixa de ser ambicioso para ser ganancioso. Ou seja, existem certas transformações que pode levar a desenvolver certos transtornos, porque a pessoa não consegue lidar com aquela condição da maneira que ela sabe lidar e ela passa a usar artifícios muito negativos para lidar com aquela situação. E dentro desses existe o efeito ego. Por que eu estou falando do efeito ego? Porque uma das estruturas mais difíceis de a gente olhar para nós mesmos e falar assim, cara, eu errei, é o ego. Você falar para você mesmo que você errou, ou você aceitar que uma pessoa diga para você que você está errado,
Isso é muito difícil para a maioria das pessoas. Claro que cada ser humano é um ser humano, tem muito a ver ali com a maneira que essa criança foi criada, da maneira que qual é a característica da personalidade que ela traz de maneira genética na sua formação, da sua estrutura neural, da sua estrutura de perspectiva de lidar com a vida. Claro que tudo isso envolve. Mas o ego, ele sempre se faz presente. O ego, quando alguém aflige um certo limite e esse limite vai impactar no seu sentimento, você vai reagir. Então, uma das maiores dificuldades de a gente olhar para nós mesmos e falar assim, cara, eu estou errado e por isso eu estou errado, eu não vou fazer mais, é também uma dificuldade humana. Tem pessoas que efetivamente vai precisar de ajuda, de um bom psicólogo, de um bom terapeuta comportamental e talvez até de um psiquiatra para saber lidar com as suas próprias emoções, porque às vezes a pessoa se sente tão fragilizada que o ego vai tão lá em cima que ela prejudica muito a sua capacidade de ter lucidez de como ela está lidando nas relações com a vida. O outro, por exemplo, uma outra questão que também impede nós de olharmos para nós mesmos e perceber que a gente está repetindo certos erros é aquilo que também na psicologia chama-se viés da familiaridade. O que é o viés da familiaridade? A gente passa a se familiarizar com o erro, ou seja, esse erro ele é tão pertencente perto de nós, ou a gente faz ele tantas as vezes que a gente se familiarizou com ele se tornou normal. E a gente passa a acreditar que o erro não é erro, que na verdade os outros estão errados e você está certo. Ou seja, você se familiarizou com o próprio erro. Isso tem acontecido muito por causa dos maiores perigos para a condição, para a relação, para a estruturação comportamental hoje na sociedade, que são os ruídos digitais. Ou seja, a gente passa, vamos entrar aqui num caminho bem rapidinho para você entender como começa o viés da familiaridade, como ele se instala. Imagina o seguinte, você é uma pessoa que está um tanto apagada, uma pessoa que tem ali seu lado, sua persona, uma pessoa que tem algumas características da sua persona um pouco mais difíceis, é um pouco teimoso, é um pouco... você percebe que você não tem uma relação tão bem estruturada como outras pessoas e você acha que isso é um problema que há em você, enfim, você não tem um amor próprio muito bem trabalhado, você não tem ali uma percepção de você, que você mesmo muito bem elaborada, o respeito, de um autorrespeito, uma autocompreensão de você com você mesmo. Então você começa a participar, acessar certos canais de YouTube, enfim, de redes sociais, certos bate-papos, e você começa a perceber que existem pessoas que têm uma certa característica próxima àquilo que você pensa da vida, aquilo que você acha, ou seja, você se sente pertencente a um certo grupo. Quando você se sente pertencente a esse certo grupo, esse certo grupo, justamente porque eles têm uma percepção de vida igual a você, uma desvalorização do próprio eu igual a você, e eles são pessoas que, para sanar isso, eles usam uma persona que é uma persona mais agressiva, uma pessoa mais irracional, uma pessoa que é, sei lá, uma pessoa que acaba sendo uma pessoa fora do contexto de um princípio de sociabilidade e civilidade. E você se identifica com aquilo, fala, aqui eu sou reconhecido, aqui as pessoas me ouvem, aqui quando eu escrevo, alguém responde, aqui quando eu xingo, as pessoas xingam, ou seja, você acaba se identificando com isso. E você cria uma familiaridade, ou seja, você cria um senso de pertencimento. A partir desse senso de pertencimento, não importa mais o que aconteça, não importa que em volta tá todo mundo falando, cara, cuidado, tá errado, isso não é o certo, existem outras maneiras de pensar, existe uma flexibilidade, não existe essa verdade absoluta, existem outras condições, existem maneiras para você se tornar feliz, muito mais saudável, muito mais lúcida. Mas você passa a não acreditar mais nisso porque você se familiarizou com aquilo e você tem atributos externos que vão alimentar isso. Então esse é o viés da familiaridade. Ou seja, a gente fica repetindo as coisas, os mesmos erros, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, as mesmas condições estruturais, neurais, porque a gente, ali de alguma forma, a gente tem um ganho. E esse ganho tem muito a ver com nosso esvaziamento do ser. Quanto mais vazio nós somos com nós mesmos,
mas nós somos vítimas do viés da familiaridade, como também do viés da confirmação. Aliás, quanto menos experiência você tiver na sua vida, quanto menos condições de conhecimento da vida, conhecimento que eu falo não é, eu acredito nisso, então eu só vou ler isso. Não, é você acreditar nisso, ler isso, mas ler uma pessoa que contradiz o que você acredita, para que você construa parâmetros de análise para lidar com a vida. Quando a gente cai muito nessas bolhas, a gente perde essa condição de parâmetro, e a gente só passa a analisar uma maneira de ver a vida. E quanto mais vazio nós somos como ser, mais nós somos vítimas. O que eu quero dizer é que, na maneira mais pura da palavra, quanto mais ignorantes nós somos, mais vítimas nós somos. Ou seja, mais vítimas nós somos do sistema, mais vítimas nós somos de pessoas que agem para nos prejudicar, mais vítimas nós somos de pessoas que estão que nos manipulam. Ou seja, a gente cria esse viés da familiaridade de uma maneira muito intensa, e conforme você vai entrando nesse mundo, é muito difícil você sair depois dele, a não ser com muita ajuda e com muita paciência. Também tem o viés da frequência. Às vezes a gente faz tantas vezes a mesma coisa, a mesma rotina, que a gente não percebe o que a gente está fazendo. O viés da frequência, ou seja, é uma coisa que frequentemente acontece. E como frequentemente acontece, a gente para de achar que aquilo é um problema. E a gente quebra isso. O seu cérebro fala, isso não tem um impacto muito grande, então deixa da maneira que está. E a gente fica repetindo aquela estruturação de pensamento, aquele modo de ser, aquele modo de agir, aquele modo de fazer. Ou seja, mesmo que possa ter outras maneiras melhores para fazer, outras maneiras mais éticas de fazer, outras maneiras que tem mais que poderia facilitar muito a nossa vida de fazer, a gente, pela frequência, a gente se habitua daquela forma e a gente não consegue sair daquilo. Isso também é um problema que, dependendo do nível, o grau, de como, de quanto, do que é que se trata, essa frequência de se fazer de maneira errada e você se habituar, se estruturar que aquilo tornou-se normal, também é só com ajuda aí externa, com uma boa terapia comportamental, que talvez você consiga trazer uma lucidez para fazer diferente. Então, voltando a dizer aqui, sim, a gente aprende com o erro, mas esse erro ele tem que de alguma forma impactar em nosso ganho ou perda. Se você não perceber que você está perdendo com esse erro, não há um movimento de emoção e de sentimento marcante, esse erro pode se tornar uma coisa contínua e constante. O que mais prejudica a nossa capacidade de perceber o erro é a multitarefa, ou seja, quando a gente está muito sobrecarregado de informação. O nosso cérebro, aqui eu vou chamar a atenção de uma coisa que normalmente vocês lêem, né? Que é comum as pessoas dizerem. O nosso cérebro é preguiçoso. Isso não é verdade. O nosso cérebro gasta energia para pensar. Isso não é verdade. Você pensando ou não, você gasta a mesma energia. Aliás, quando você está à toa, sem fazer nada, o seu cérebro ele trabalha muito mais do que quando você está focado e fazendo alguma coisa. Nunca esqueça disso. É por isso que quando você está à toa, sem fazer nada, está a palavra vagabundeando na sua vida, que você começa a pensar coisas do passado, besteira, começa a criar críticas, denegrir a sua parte da sua própria história, denegrir os outros, sempre encontrar uma desculpa, ou seja, você vai criando alucinações em você, justamente porque o seu cérebro está hiperativo. Então, todas as vezes que nós estamos vagabundeando, todas as vezes que nós estamos nesse momento, a gente está com o cérebro muito alerta. E ele está procurando algo para dar foco, algo para dar atenção. Por isso que de vez em quando você lembra lá do seu ex-chefe, vê aquela raiva, daqui a pouco do nada muda para ex-esposa ou para ex-namorado, para o ex-namorado, você vê aquela raiva, ou de repente vê aquela dor, aquele sofrimento, aí você lembra não sei do que. Ou seja, você fica criando certas subrotinas, alarma todo o seu cérebro em busca de uma resposta e fica criando esses pensamentos inúteis que acabam prejudicando o nosso dia a dia. Todas as vezes que a gente está vagabundeando, a gente acha que o tempo está passando mais rápido. Todas as vezes que a gente está focado, o tempo para de passar. Preste atenção nisso. Então, se você acha que o tempo está mais rápido do que você, é porque provavelmente você está fazendo coisas inúteis, não coisas que efetivamente estão te dando algum valor, algo que tem a ver com o valor de você com você mesmo. Bom, além disso, pessoal, é importante compreender que essa estruturação, essa maneira de lidar com a vida, que as pessoas falam, o cérebro é preguiçoso, que o cérebro gasta mais energia, então ele tenta economizar, tudo isso é balela. O que eu quero dizer é que
O que leva nós a tomarmos certas estruturações de pensamento, certos comportamentos, certo modo de repetir as coisas, é a falta de foco. A gente precisa criar certos padrões de pensamento, certa estrutura para onde a gente quer ir, criar certos mecanismos que nos façam sentir útil. Ou seja, quanto mais inútil a gente vai se sentindo, mais a gente vai caindo nesses viés, mais vai caindo nessa condição de ficar repetindo o erro. Quanto mais estrutura de pensamento lógico, quanto mais a gente trabalhar em direção a algo, a gente vai melhorando a nossa condição de fazer essa autoanálise do que é certo, do que é errado, o que eu estou errando, o que eu não estou errando. Ou seja, é preciso você movimentar o seu cérebro através de um sentido. Qual é o sentido que você está dando para que esse sentido seja capaz de dizer para você, cara, isso aqui está bom, isso aqui não está bom. Ou seja, a maneira de nós fugirmos dessa estruturação é a gente criar uma certa lógica de nós mesmos para lidar com a vida, porque senão o seu cérebro acaba criando certas subrrotinas onde você pode chegar em algum momento e não conseguir sair, que é aquele momento que você fala assim, cara, eu tô meio perdido na vida, eu não sei para onde eu vou. E aí qualquer coisa aparece para você acaba fazendo 1000 coisas, quer começar 1000 negócios, quer começar 1000 ideias, quer começar 1000 projetos e não acaba terminando nenhum. Justamente por causa dessa estruturação que você mental, essa condição de fazer seu cérebro ficar devagando muito. Bom, mas o que isso tem a ver com o tal do dedo podre? Tem tudo a ver com o dedo podre. Essa ideia do dedo podre, de você sempre encontrar as pessoas, sempre repetir a mesma estrutura de pensamento, a mesma estrutura de relacionamento, o dedo podre tem muito a ver com você repetir o mesmo modelinho de pessoa ao seu lado. Você sofre com um, aí você vai buscar outro, você sofre com aquele do mesmo jeito, você sofre daquele, então você acha que o problema é o dedo, uns falam que não, é que eu tenho azar na vida, outros falam que é karma, não, é um karma, outros falam que é campo, não, eu atraio esse tipo de campo, não, é espírito. Eu não estou dizendo aqui que nada disso existe ou que isso tudo existe, eu não estou aqui relacionando essa transcendência como uma reflexão, mas o que eu quero trazer para você que essa estrutura de você escolher as pessoas na sua vida que você quer do seu lado depende de você. Normalmente, quando nós estamos muito vazios de nós mesmos, a gente tende a encontrar pessoas que vai nos completar. Então, quando a gente tem um vazio espiritual, um vazio de alma, um vazio do ser, um vazio do eu, a gente sempre vai procurar alguém que esse alguém, de alguma maneira, a gente acha que essa pessoa vai nos completar. E quando essa pessoa entra na nossa vida, ela não é aquilo que a gente acha que ela é quem ela é e eu sou quem eu sou. E essa pessoa, quando a gente percebe que ela não é aquilo que eu esperava dela, porque eu tinha construído dentro de mim uma imaginação, uma alucinação, eu acho que é a pessoa errada. Eu não dou nem chance de tentar compreender ela e ver as qualidades que ela tem, além daquelas que eu achei que ela tinha. Porque às vezes a gente perde a oportunidade de dar a chance para uma pessoa que poderia ser muito importante na nossa vida, justamente porque a gente cria uma alucinação que aquela pessoa deveria ser daquele jeito e ela não é. Isso acontece também quando a gente usa ali a condição do nosso ego, ou seja, a gente traz uma pessoa para dentro da nossa vida achando que nós vamos mudar essa pessoa e que essa pessoa vai ser do jeito que eu quero que ela é. Isso também não vai acontecer. Isso também tem a ver com o esvaziamento do ser, com a falta da consciência do seu eu, da falta da valorização de quem você é, da falta da perspectiva de vida do que é uma relação adulta, do que é uma relação saudável e não uma relação tóxica. Às vezes você é uma pessoa, está em um momento da sua vida, você tem algumas questões em sua vida que o torna tóxico, e quando você se relaciona com outra pessoa, você também vai tornar essa pessoa tóxica, e aí a relação entra em conflito muito grande, ou seja, porque uma pessoa é tóxica e ela contaminou outra pessoa, e quando dois tóxicos estão no mesmo ambiente, não tem nada pior, não tem nada mais fácil do que encontrar atrito constante. Então a gente tem que, toda vez que se a gente repete uma vez, tá certo, tem vários sociopatas na vida, tem alguns psicopatas nesse mundo, tem algumas pessoas que sofrem realmente de transtorno, de desvios comportamentais, que tem ali o lado de persuasão, são galanteadores, são pessoas realmente que, nossa senhora, esse cara é para mim
uma pérola, é aquele personagem do filme de amor que eu vi, e quando essa pessoa conquista, ela vai acabar mostrando suas garras. É claro que existem os vampiros emocionais, é claro que existem as pessoas que são tóxicas, porque há um desvio comportamental nela, é claro que existe. Mas quando você erra uma vez, 2 vezes, 3 vezes, meu, isso não é azar. Eu acho que é o momento de você olhar para você mesmo, procurar ajuda, tentar compreender um pouco mais o que no outro está te incomodando, que pertence a você, o que o outro tem de errado, que na verdade representa quem você é. Ou seja, é preciso você fazer uma autoanálise e também ter uma perspectiva melhor de você com você mesmo. Isso tem a ver com amor próprio, isso tem a ver com o autorrespeito, com a autovalorização, isso tem a ver com conhecimento, isso tem a ver com experiência, isso tem a ver com você ser livre, ser vulnerável o suficiente para falar assim, cara, eu não sou perfeito, eu erro, eu sei, eu estou conseguindo aprender com meus erros, eu estou conseguindo olhar para ele, e eu sei que outra pessoa também não é perfeita, que outra pessoa também não é completa, como eu acho que ela é. E aí sim, você respeitando o outro como ele é, e você como é, você pode criar um senso que é de amizade, um senso de harmonia entre os dois, onde os dois têm coisas muito boas para se somar, e aí você construir uma vida ao lado dessa pessoa. Se você não está conseguindo fazer isso, você está repetindo os seus relacionamentos de uma maneira muito negativa, cuidado. Olhe mais para você do que apontar o dedo do outro. Um dos grandes problemas dos viés, dessas estruturações mentais que a gente acaba criando dentro de nós, como gatilhos de tentar facilitar a vida, ou como fuga de nós mesmos, é que a gente passa sempre a querer culpar os outros, culpar. Ah, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro tem essa característica, o outro, ele tem esse problema, ele tem esse transtorno, é sempre o outro. Isso também é uma maneira de você repetir os seus erros. Você está dando condição para você de sempre ser a mesma pessoa, de sempre repetir os mesmos erros, porque o problema não é o outro, o problema é como eu entendo o outro. Sempre é você que constrói a realidade, é você que interpreta o outro, não é o outro que está interpretando ele por ele mesmo, é você que está interpretando ele, é você que está entendendo ele dessa forma, e isso é uma condição que parte de você, e essa condição de você interpretar, ela parte daquilo que é o princípio básico do ser, o conhecimento, a experiência de vida, o que você sabe de vida. Quanto menos experiência, quanto menos permissibilidade para lidar com o diferente, com as mudanças, para buscar saber coisas inovadoras, coisas que contrariam você, coisas que são paradoxais, para você, quanto mais você se limitar a esses desafios de enfrentar aquilo que é diferente de você, mais limitado você vai ficar com a sua vida e provavelmente a maior perspectiva de você repetir os seus erros vai acontecer na sua vida. E às vezes é muito tarde quando a gente se toca que o problema, ou que os erros, ou que foi falta da sua atenção, da sua liberdade de ser você na sua plenitude. O cérebro ele não é preguiçoso, o cérebro ele é apaixonado pelo saber, pelo desafio, pelo conhecimento, pelas relações humanas, pela vontade de criar algo, de transformar algo. O cérebro é viciado nisso, mas é você que tem que começar para mostrar para ele que isso é importante. Se você não mostrar para sua mente que isso não é importante, nada adianta. Não adianta você comprar uma Ferrari e deixar ela na garagem. Se você não andar nela, você não sabe o que é a potência desse carro. Você não sabe o que esse carro vai te entregar. O cérebro é a mesma coisa. É você que tem que falar para onde você quer ir. Sempre lembre de Sartre. Sartre diz que a existência precede a essência. Ou seja, você precisa existir. Você precisa querer algo, ter vontade de algo. E aí sim, você procurar os desafios para alcançar aquilo que você quer. Senão você vai construir um mundo tão limitado que o erro vai ser parte da sua vida frequentemente. Beleza, pessoal? Bom, espero... claro, como que você pode sair disso? Não, olha só, eu estava esquecendo de dar essa dica para vocês. Como vocês podem sair disso? Qual que é o processo que você pode aprender a exercitar você com você mesmo? Primeiro, pratique o autofeedback. A melhor maneira de você saber lidar com você mesmo é praticar o autofeedback. E todos os processos meus de terapia comportamental, todo o processo meu é escrita. A pessoa tem que escrever. Então, eu convido você a ter um diário. Tenha um diário para você escrever seu dia a dia. Por exemplo, começa a praticar isso, porque o que você tem que mostrar para sua mente é a maneira que você quer gerenciar você.
A partir do ponto que você mostrar para ela como você quer ser gerenciado por você mesmo, ela passa a fazer isso, criar gatilhos para fazer isso automaticamente. Então, como fazer isso? Começa todo dia, no final do dia, ver o que foi bom, o que foi bom, o que foi satisfatório para você, o que foi satisfatório para outra pessoa, o que te trouxe ganho, o que te trouxe valor, o que te trouxe alegria, o que te trouxe felicidade, o que te fez bem. Coloca, pô, isso aqui foi legal, pô, isso aqui não foi legal, isso aqui me magoou, isso aqui me deixou triste, isso aqui... Então, por quê? Né? Por que isso aconteceu? Por que eu me permiti? Escreva isso. Sabe aquela historinha do diário lá que antigamente? Volte a praticar isso. Mas faça esse autofeedback não para uma autocrítica. Tenha carinho com você. Faça apenas para você ter uma lucidez do que foi bom e o que não foi bom. E tente praticar isso no seu dia a dia, que você vai ver como a sua vida passa a mudar. Você vai ver o quanto a sua vida vai ser mais alegradora. Puxa, eu magoei aquele cara, porque aquele cara é um amigo meu, para que eu fui fazer isso? Ou seja, coloque no papel, ou aquela pessoa do trabalho, aquele meu funcionário veio conversar comigo, eu virei as costas para ele. Pô, isso não foi legal. Eu fico imaginando, pô, ele deve estar mal por uma ação que eu fiz. Mas não por uma cobrança, mas por uma lucidez do que você está fazendo com você mesmo. E quando você faz esse diário, você vai identificar vários erros que eles vão se repetindo dia por dia, dia por dia. Provavelmente, nos primeiros 15 dias, você vai ver uma rotina de erros comuns que você comete e que não são legais. Até o momento que você do nada, vai ter aquele insight e fala assim, cara, não farei mais isso. Mas isso vai ser a nível tão inconsciente que você vai chegar um momento que você vai ver que aqueles erros não se repetem mais, que é quando vem a lucidez, você percebe que está perdendo em vez de ganhar. Então eu espero que essa dica aí cognitiva, de um exercício que você pode fazer de você mesmo, te ajude. Na maior questão, que você perceber que não está conseguindo lidar muito com isso no seu dia a dia, ou você realmente está com dificuldade de sair dessa sub-rotinas de equívocos que acaba cometendo dia após dia, isso vai te amargurando e entristecendo, procura um bom profissional, procura um bom terapeuta cognitivo comportamental, um bom psicólogo humanista, um bom psicólogo comportamental, porque você vai precisar de ajuda. E é sempre muito bom ter uma pessoa do nosso lado que seja diferente da gente, que seja capaz de nos ouvir e de vez em quando puxar nossa orelhinha para ver se a gente meio que desperta para a vida. Se a gente não tiver de vez em quando alguém que faça isso com a gente realmente acaba caindo no mesmismo e acaba repetindo esses erros cotidianamente. Existe? Cotidiano. Enfim, repetir esses erros de uma maneira muito do dia a dia, repetir isso como se aquilo fizesse parte de uma sequência de que você é aquilo e você não é. Se você sempre pode ser uma pessoa muito melhor. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha explicado. Desapegue dessa questão de dedo podre, desapegue dessa questão de que a gente não pode aprender com erro. Tudo depende de como nós olhamos para nós mesmos e o que a gente quer fazer com isso. Beleza? Um beijo para vocês, se gostou, dê seu like, compartilhe, se inscreva no canal, convide seus amigos para se inscrever no canal, para que a gente possa criar esse movimento de sempre refletirmos um pouco mais sobre nós mesmos, sobre nossas relações humanas e como melhorar um pouco essa perspectiva, essa criação desse mundo que está na nossa frente, louquinho para nos atropelar. Beijo para vocês, tchau, tchau.